Olá, pessoal. Eu sou o Ronaro, gerente de gestão humana na Rock. É um prazer aqui estar nesse novo Rockcast da Rock Shield Brasil, um Rockcast especial com o tema de Janeiro Branco. É uma campanha que nos convida a olhar com mais profundidade sobre saúde mental, uma reflexão com mais responsabilidade, consciência e o cuidado, né, que temos que ter com nossas pessoas, que são o principal nosso valor. E quando falamos em saúde mental, é importante reforçar que ela não se constrói apenas com a força individual, com a vontade individual. O cuidar da saúde mental é, portanto, um compromisso individual, coletivo e institucional. E hoje aqui, para abordarmos, para fazermos esse bate-papo, para trazermos reflexões, conhecimentos, eu estou com pessoas muito queridas aqui, e daqui a pouco eu vou passar a palavra a Giovana Cardoso, atuante em toda a campanha de saúde mental, essa, por exemplo, como Janeiro Branco, e todas as outras iniciativas que temos a respeito do tema na nossa empresa. E também o Márcio Campos, o nosso gerente em planejamento, líder com foco em empatia, cuidado com as suas equipes, e uma pessoa realmente que vem fazendo um papel muito importante com o tema na nossa organização. Para começarmos esse bate-papo, né, em poucas palavras, eu queria aqui, primeiramente, passar a palavra para você, Giovana e Márcio, para que possam se apresentar e a gente começar aí esse bate-papo com o nosso primeiro tema. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana, eu sou estudante de psicologia, estou no último período já da faculdade, faço parte aqui da ROC tem por volta de 3 anos e estou agora nessa área de saúde mental na empresa. É uma área nova, mas muito importante e é um prazer enorme estar vindo aqui falar com você sobre esse tema. Obrigado, Giovana. Márcio? Bom dia, pessoal. Queria dizer que é um grande prazer participar desse podcast, sendo escolhido como líder aí com bastante empatia e foco na qualidade e saúde mental das equipes. Meu nome é Márcio Campos, eu sou engenheiro de Minas e atuo na Rockshield como gerente de planejamento de Minas. Excelente, gente. Obrigado. Eu queria só reforçar, antes aí da primeira pergunta, né, que empresas como a nossa, onde a segurança, né, é um principal valor, quando a gente traz esse tema, né, de saúde mental, é, na verdade, ampliar esse cuidado, né? Que a gente passa a integrar pessoas, a liderança e, obviamente, o cuidado aí, né? A gestão de risco, né? Enfim, e para começar, em poucas palavras, eu queria perguntá-los o que o Janeiro Branco representa para você. Janeiro branco é aquele momento que a gente respira fundo, né? Olha, para e pensa: como eu quero viver esse ano? É o primeiro mês do ano e é um mês que nos convida ao autocuidado, ao recomeço e a fazer escolhas que deixam a nossa vida mais leve, né? Mais saudável e mais equilibrada. Por isso é um mês tão importante. Para mim, o Janeiro Branco, ele traz um tema muito importante para nós, para nossa corporação. O Janeiro Branco ele traz a saúde mental em pauta. Ele é um tema que é discutido durante todo o ano, mas o Janeiro traz esse foco nessa pauta para chamar um pouco mais de atenção para o tema e discutir alguns assuntos que são de extrema importância para que os resultados, para que as metas e para que as pessoas estejam em condições de trabalho para que a gente garanta o nosso dia a dia. Excelente, gente. E é isso mesmo, né? Também fazendo um gancho aqui, né? Que isso é uma jornada, né? Não é pontualmente só falar no janeiro, né? É o início de um caminho para que a gente realmente discuta, trabalhe o tema com os nossos empregados, seja fora do serviço com os nossos familiares, né? As conversas ao longo, iniciativas ao longo de todo o ano. Excelente, obrigado. Queria também agora abordar o próprio tema voltado para o nosso contexto de trabalho, né? O que é saúde mental no trabalho? Então, Giovana, do ponto de vista, né, da psicologia, quando a gente fala em saúde mental no trabalho, do que estamos falando exatamente? Bom, quando a gente fala de saúde mental no trabalho, nós estamos falando basicamente de como as pessoas se sentem, como elas pensam e como elas vivem no dia a dia, né? Então, saúde mental no trabalho é sobre ter um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam
respeitadas, acolhidas, e é aquele ambiente onde a pessoa para e ali no fim da noite ela fica feliz em ter que trabalhar no outro dia, né? Ou seja, a saúde mental ela não é a ausência, não é a ausência do adoecimento, ela é as condições que favorecem o desenvolvimento, o engajamento, a motivação e a qualidade de vida das pessoas. Excelente, Giovanni. E pegando aqui um gancho um pouquinho mais, eu queria que quais os sinais que costumam, né, diante do que você falou, ser ignorados, não sendo percebidos por nós no dia a dia? Bom, tem muitos sinais que a gente normaliza hoje em dia, né? Então, entre esses sinais mais comuns estão, por exemplo, o cansaço excessivo, aquele estresse constante que você não sabe às vezes de onde vem, mas que você acha que é normal, as mudanças de humor, quando você se sente desmotivado ou quando você opta pelo isolamento, tem alteração no sono, no apetite e, consequentemente, impacta aí numa queda de produtividade, além de dores físicas também. Às vezes a gente acha que não tem influência o nosso sofrimento psicológico, mas tem sim. Então, às vezes, nós sentimos dores físicas que, na verdade, é a nossa mente pedindo socorro, né? E hoje o problema maior é que esses aspectos eles são vistos como parte da rotina, ou fases normais do trabalho. Mas, na verdade, a gente precisa olhar para esses pontos com mais cuidado e buscando até a prevenção de um quadro mais grave. Excelente, Giovana, obrigado. Márcio, eu queria te fazer uma pergunta. Você, como líder, quando você percebeu que a saúde mental precisava a ser uma pauta real na gestão? A responsabilidade do líder é cuidar e respeitar as pessoas que estão ligadas a você. Então, quando você entende que é necessário cuidar das pessoas, e saúde mental é um item crítico para cuidar das pessoas, você entende que é uma pauta real e que precisa ser travada todos os dias. Excelente, Márcio, obrigado. E fazendo uma conexão também, né, com o lado aí, né, da liderança. Como eu comecei, né, o nosso Rockcast, não é uma ação isolada, individualizada, né? É uma ação integrada, né? Que corresponde aí, né? À liderança, ao autocuidado, às ações institucionais, enfim. E quando a gente fala de autocuidado também, é um tema muito presente hoje, né? No dia a dia, que é cada vez mais falado, mas às vezes não compreendido na sua profundidade, né? Virou uma palavra muito usada, mas também muito distorcida, né? Então, nesse sentido também eu gostaria de entender, aí conectando, né, Márcio, com você uma posição de liderança, que atitudes simples de um líder fazem diferença na saúde mental da equipe? Eu trago um pilar da presença como uma atitude simples. A presença em conhecer os nossos liderados e entender os seus comportamentos faz toda a diferença na saúde mental da equipe. Então, quando a gente é presente, quando a gente tem uma relação de confiança com os nossos liderados, qualquer variação qualquer variação na condição mental da pessoa é observada e isso é tratado de imediato. Então, eu trago isso para o dia a dia e eu entendo que é o ponto focal da saúde mental. Excelente. E Márcio, trazendo também, eu queria te fazer uma pergunta na sua carreira aí profissional, ao longo da sua vida, você já teve alguma experiência onde você teve que realmente atuar, ter um cuidado mais próximo? Se puder nos trazer aí, né, um pouco dessa experiência sua? Claro, a gente sabe que a saúde mental ela vai muito além do trabalho e em alguns momentos a gente tem alguns itens externos à empresa que podem prejudicar a nossa saúde mental. E a gente observa isso no comportamento das pessoas todos os dias. Em uma certa ocasião, com um colaborador, a gente observou uma mudança drástica de comportamento. E aí foi necessária atuação, inclusive junto com o pessoal habilitado. Aqui na Rock Shield nós temos uma equipe de socorristas para esse tipo de situação, e a gente, com o apoio desses socorristas,
nós atuamos e conseguimos entender as situações e tratamos da melhor maneira possível. Excelente, Márcio. Muito obrigado. E Giovana, ainda aí, né, do aspecto sobre a liderança, criando esse ambiente, né, de conexão realmente genuína, né, entre líder e liderado, né? O que muda quando um colaborador ele sente que pode falar em seu ambiente sem julgamento? Bom, muda tudo, né? A pessoa, ela se sente mais segura, mais confortável e, consequentemente, quando nós temos algum tipo de situação com essa pessoa, algum tipo de momento que não a deixou confortável, ela se sente segura e confiante em passar isso para o seu líder direto. Isso melhora a comunicação, isso reduz o medo, isso contribui significativamente para a produtividade, reduz os adoecimentos mentais, né? E reduz também os conflitos interpessoais, seja entre equipe ou seja entre empregado e liderança também. Aquela resistência é totalmente sanada. Então, é muito bacana quando a pessoa se sente segura e pode falar sem julgamento. Aproveitando o gancho, é necessário que as pessoas falem dentro das nossas equipes. Nós trabalhamos com ideias, com inovações, inclusive é um dos nossos atributos, e a gente precisa que as pessoas falem, que elas façam propostas de inovação. Então, é muito importante manter a saúde mental e manter a vontade das pessoas de divulgar as suas ideias. Fantástico, Márcio e Giovana, assim, muito rico o que vocês trouxeram de abordagem, né? E fazendo um resumo, assim, dessa parte, né? Que a segurança psicológica, ela, além de proteger pessoas, ela fortalece, né, a relação entre equipes e, obviamente, né, como vocês falaram, ela previne, né, os adoecimentos, enfim, traz um ambiente ali de realmente maior performance, maior presenteísmo nos nossos times, né? E voltando um pouquinho, o Márcio já começou a dar um spoiler ali, né, sobre os programas, iniciativas que nós temos dentro da Rock Shield Brasil. Né, dentro do nosso contexto, né, no nosso segmento, enfim, de todas as grandes empresas, né, em todo o mundo, onde lidamos diariamente com metas, com decisões complexas, com prazos, é natural, né? Assim, a gente não pode deixar de falar em saúde mental. Ele não pode ser um tema acessório, na verdade, né? É uma condição de segurança, de sustentabilidade e, óbvio, cuidado com a vida, né? Então, aqui na ROC nós temos várias iniciativas, vou deixar também aí a Giovana, né, que é a responsável por essa área de saúde mental na Rock Shield Brasil, falar um pouquinho também, né? E como você percebe, além disso, né, das iniciativas, Giovanni, como você percebe o impacto dessas ações, né, no dia a dia e para os nossos colaboradores? Iniciativas como essa que nós estamos fazendo aqui no Janeiro Branco, nós temos também o nosso programa de socorristas em saúde mental, né, que foi lançado ainda no ano passado, por volta do mês de julho aí, são pessoas capacitadas a fazer uma escutativa, a acolher os empregados em situação de adoecimento ou de conflitos, tem um impacto muito concreto no dia a dia, porque transformam todo esse cuidado com a saúde, né, emocional. E é algo que às vezes a gente vê como invisível, mas que se torna visível, né? Então, essas iniciativas mostram na prática que falar sobre as emoções, dificuldades e bem-estar não é tabu, é parte da nossa cultura. Então, hoje, no nosso dia a dia, é uma realidade que saúde mental é tabu, procurar ajuda profissional é só para quem tá louco, né? Então, hoje a gente ainda ouve esses termos, infelizmente. E a gente entende que é parte da nossa cultura só e não é um tabu. Então, quando a empresa ela cria esses espaços, os empregados e nós, né, nós empregados, passamos a nos sentir mais acolhidos, mais seguros, para pedir ajuda, para levantar a mão, falar assim, olha, não estou me sentindo bem, preciso de um apoio, como que vocês podem
me ajudar. E aí entra os socorristas em saúde mental, entra a liderança com essa escutativa, influencia totalmente nesse equilíbrio. Complementando aqui sobre os nossos programas, nós temos também terapia online gratuita, nós temos atendimentos com psicólogos online, que todos os nossos empregados têm acesso e podem utilizar. E é um benefício que é muito importante, né? E não é só para os empregados, é também para a família, para os filhos, para a esposa, para o esposo. Então, é um benefício muito bacana que nós temos aqui hoje e reforça ainda mais esse cuidado com as pessoas. E a equipe tem elogiado Fantástico. muito esses benefícios. A equipe vem falando diariamente da evolução que nós tivemos em saúde mental desde que começamos a utilizar esses benefícios. Muito importante, viu, Giovana? O Márcio, e assim, parece que você leu a pergunta que eu iria te fazer, né? Essas iniciativas que a Giovana nos trouxe, né? E ainda, Giovana, nós temos uma jornada aí, né? 2026 nos espera, né? Com bastante novidades, enfim. Sim, Mas, Márcio, fiquem você que atentos. está. Exato. E você, Márcio, que está nas operações, né? É um líder. Você enxerga que essas iniciativas chegam na ponta, chegam em todos os nossos empregados, nas nossas equipes? Com toda certeza, Ronaldo. Hoje a gente sente que a gente tem uma equipe mais leve, uma equipe que tem uma saúde mental controlada, uma equipe que entende os seus pontos fracos e os pontos fortes e que trabalha junto com esses benefícios, com essas possibilidades que a Rock Shield traz para nós, trabalha para que manter sua saúde mental no ponto de equilíbrio e conseguir entregar da maneira que a gente necessita. Obrigado, Márcio, obrigado mesmo. Bom, pessoal, assim, a gente tem um tema aqui que se deixasse a gente ir ao longo do dia inteiro, né? Pela, pela robustez, pela importância, né? Enfim, e nós temos também vindo aí, né, a NR1, que vai ampliar ainda mais o cuidado com segurança e os fatores psicossociais. Então, aí é um impulsionador para nós, né, ainda mais buscarmos o letramento, né, do tema e podermos aí apoiar aí a todos os nossos times, nossos familiares, nossos colegas, enfim, né. E caminhando para o final aqui, né, do nosso podcast, em uma frase, eu queria perguntar para você, Giovana e Márcio, o que cada pessoa pode fazer hoje para cuidar melhor da própria saúde mental no trabalho? Em uma frase, acredito que você é a pessoa mais importante da sua vida. É muito importante a gente refletir nisso, e o autocuidado ele começa por nós. Então, primeiro nós precisamos estar bem e saudáveis para que depois nós possamos cuidar do outro. Então, é basicamente isso que eu queria deixar aqui, essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Olhem mais para você, para o seu interior, para o que você sente, reconheça as suas emoções e a partir disso, reforce o autocuidado, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Aproveitando o gancho da frase que a Giovana trouxe, e que eu concordo plenamente com suas palavras, eu queria trazer dois itens para que a gente fizesse uma reflexão, que é o autoconhecimento e a comunicação. As pessoas precisam conhecer os seus limites e quando esse limite for ultrapassado, é necessário que a gente comunique com os líderes, com os socorristas, para que a gente tome algumas ações e controle esse limite. Então, eu trago essas duas palavras para reflexão e eu entendo que a saúde mental está totalmente ligada a ela. É necessário que todos se conheçam os seus limites e não deixem que esses limites sejam afetados. Márcio, Giovana, muito obrigado pela mensagem. Eu tenho certeza que tocou aí realmente que quem está assistindo esse Rockcast. Infelizmente, a gente está caminhando aí, né, para o nosso encerramento, como eu disse. A gente tem tema aqui para discutir ao longo do dia inteiro, pela sua importância. Nós escolhemos, inclusive, um ambiente hoje, né, gente, que é um ambiente aqui na Rock Shield, chama Trilha do Conhecimento.
é um espaço onde a gente conecta com a natureza. Então, rapidamente aqui, ó, é um lugar muito prazeroso, muito gostoso de vir. A gente recebe as nossas comunidades aqui, passa um pouco da nossa história, da nossa empresa, da história da comunidade, da região. Então, por isso que nós escolhemos esse ambiente hoje para discutir o tema o Janeiro Branco, Iniciativa Saúde Mental, né? E uma mensagem final que eu queria e central que eu gostaria que levássemos desse bate-papo de saúde mental não se sustenta, como nós já dissemos, apenas no indivíduo. Ela depende do ambiente na qual construímos, ela depende das relações que cultivamos e das condições que oferecemos no trabalho. Então, é a nossa responsabilidade coletiva nesse tema. E fica uma reflexão para todos, né? Que tipo de ambiente estamos ajudando a construir para nós e para os outros? Muito obrigado a vocês, espero que tenham gostado. Incentivo, né, a nos acompanharmos aí, né, em outros podcasts que vamos ter sobre outros temas. Foi um prazer, Márcio e Giovana, mais uma vez obrigado. E obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Foi um prazer. Obrigado, Ronaldo. Obrigado, Giovana. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.